saber, hoje eu estou olhos nos olhos com uma médica especialista em tratar de males ou doenças gastrointestinais, que vai falar sobre um distúrbio que para muitos é novidade. É a chamada intolerância à lactose. Ela vai nos esclarecer tudo sobre esse assunto. Falo de Elze Oliveira. Querida, que bom que você pôde deixar teus clientes e ficar um pouquinho aqui comigo, minha linda. Obrigada, Clara. Eu que agradeço o convite. Imagina. De coração. Vim com muito prazer e carinho, porque eu acho que é um assunto que as pessoas têm que saber que existe. Tem que saber. E eu quero que você comece já falando o que vem a ser esta bendita intolerância à lactose, que para mim parece moda, modismo. Então, parece moda, mas na verdade não é moda, né? É um mal que acontece há muitos anos. Talvez não tivesse uma visão focada, voltada para isso. E o que acontece é o seguinte, o primeiro ponto, assim, acho que mais importante é a gente esclarecer duas situações diferentes, né? Tá. O que é a intolerância à lactose e o que é alergia isso eu ia conversar à proteína do leite de vaca. Você. Tá? Então, a intolerância à lactose, vamos então na falar verdade, só da intolerância então vamos falar de agora. intolerância. Então, a intolerância à lactose, o que acontece? A lactose é a principal proteína do leite, né? Então, ela é composta de duas moléculas, uma glicose e uma galactose. E a lactase é a enzima que faz essa quebra para esses nutrientes serem absorvidos. Tá. Então, a intolerância à lactose é a perda da capacidade de produzir a enzima lactase. Então, algumas pessoas nascem com isso, com uma intolerância à lactose congênita, e outras são adquiridas. E se adquirida, ela pode se manifestar na infância ou na vida adulta. Essa falta dessa enzima é no intestino? Essa falta dessa enzima, na verdade, você vai deixando de produzir a enzima. E ela existe exatamente para que ocorra essa quebra, para que ocorra a absorção intestinal da lactose, entendeu? Eu entendi, sim. É genético? Pois é. É genético. Existe uma pesquisa que mostra que hoje existem testes de mutação genética para pesquisa de intolerância à lactose. Então, pessoas que já nascem predispostas para aquilo, a gente consegue saber. Existem aqueles que têm deficiência, né? Essa deficiência, ela é adquirida e ela pode se manifestar mais na frente. Só que a gente não consegue medir o grau. Então, Tem pessoas que são muito intolerantes e tem outras pessoas que são pouco intolerantes. Tá? Então, mesmo sendo congênito, né? Isso é uma coisa que não é obrigatório para... É dose dependente também. Compreendi. Tá? Quais são os sintomas, Elze? Como é que uma pessoa sem fazer o teste pode ter noção ou desconfiança? Tá. Na verdade, os sintomas eles são bem diversificados, né? Mas são sintomas intestinais, né? Então, o paciente apresenta o que ele chama da chamada má digestão. Muitos vão no consultório com queixa de empachamento. Olha, eu sinto que eu como, faz 3 horas que eu comi, parece que eu acabei de comer. Então, a gente chama isso de plenitude pós-prandial, após alimentação. Agora, junto com isso, flatulência, né? Desconforto abdominal difuso, alguns pacientes têm dor abdominal, distensão abdominal. Então, tem pacientes que falam, olha, eu tenho a sensação que eu tô grávida de 4 ou 5 meses, porque existe uma distensão por conta da falta da digestão, né? Provocada exatamente, porque comeu uma alimentação que tenha algum derivado do leite. Exatamente. E a pessoa às vezes nem sabe que tem, come, quando vai ver tem exatamente esse sintoma. Isso, exatamente. Tem alguma coisa a ver com refluxo? Um pode dar outro. Na verdade, o fato de você ter intolerância à lactose, ele pode piorar o refluxo. Tá? Porque aumenta a pressão intraabdominal pelos gases abdominais, né? Sim. Que acaba acontecendo. Mas não que existe uma relação de intolerância à lactose com o fato de você ter doença do refluxo gastroesofágico, que está muito associado com hérnia e hiato. Tá. Mas quando você tem intolerância à lactose e tem doença do refluxo gastroesofágico, você acaba sofrendo um pouco mais, porque piora mais esse refluxo. Entendi. Entendeu? Agora sim, e qual o tratamento? O que vocês, especialistas nisso, dizem? Não, você tem que tomar isto. Pois é. É interessante, porque assim,
A intolerância à lactose, a gente fala, voltando com relação ao diagnóstico, né, que você tinha perguntado, de se é fácil o paciente saber como é que ele desconfia, ele desconfia com esses sintomas, e também com diarreia, que é um sintoma que às vezes a pessoa não imagina. Entendi. E 50% deles pode ter obstipação intestinal. Então você vê que os sintomas são bem difusos. Mas a pessoa que está sentindo assim, se ele fizer um teste, tirar o derivado de leite, ele vai melhorar. E ele volta com o derivado de leite, ele volta a apresentar os sintomas. Isso é uma maneira fácil. É verdade. Com alcance para qualquer pessoa Verdade. que não tem acesso a um exame, por exemplo. Sim. Né? Fazer um diagnóstico. Perfeito, né? perfeito. Então é uma coisa que super dica isso. É uma coisa bem legal, né? É porque às vezes a gente ouve mesmo. Fala assim, falar, mas até eu ir ao médico, até eu pedir esse exame. Não é isso, nossa, é incrível, eu tomo leite, eu larguei o leite porque eu me sentia mal, larguei o leite, vai ver que já é intolerância. Então essa tua dica tá fantástica. Então vamos pro tratamento agora? O que tem que fazer? Então, quando você descobre, então, essa intolerância à lactose, você tem duas opções, né? Da intolerância. Ou você suspende o derivado de leite, porque é o leite ou derivados. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, o que mais tem lactose é o leite. Então, realmente, a quantidade, por isso que eu falo que é dose dependente. Entendi. Né? A quantidade, exatamente. Então, a quantidade de lactose no leite, ela é muito maior. Então, é o que produz mais sintoma. Então, o paciente, ele vai descobrindo o que ele pode e o que ele não pode. Agora, existem as lactases, né? Que é exatamente a enzima que a gente vai deixando de produzir, que faz essa quebra dessa molécula de glicose e galactose, que é, na verdade, a lactose, para ser absorvida. Então, essa enzima chamada lactase existe no mercado. Então, os pacientes, eles têm essa liberdade de poder comer um derivado de leite e tomar durante a sua alimentação o que o organismo dele deixou de produzir. Perfeito. Então, isso é uma libertação muito grande para o paciente que sofre. E essa enzima não tem efeitos colaterais? Então, basicamente não. Eu realmente, alguns pacientes, pouquíssimos pacientes que apresentam, acham que não ficam bem com ela. Realmente, eu diria para você que 95 a 98% dos pacientes ficam bem. Ficam bem. Né? Comeu e é uma enzima, né? Na verdade, você está tomando a enzima que você deixou de produzir. Alguma coisa, a enzimazinha que anda na bolsinha. Exatamente. Ou no bolsinho. Tem que andar com você. Tem que andar com você. Porque você não sabe a hora que você vai resolver tomar um sorvete, por exemplo. Né? Fala que é uma libertação. Eu ia né? perguntar para você assim, bem redondo. A intolerância à lactose tem cura, mas eu prefiro mudar a pergunta. Intolerância à lactose transitória existe? Existe. Existe Como sim. é? E é uma coisa bem interessante essa pergunta. Por quê? Porque alguns pacientes, eles têm a enzima lactase. Não são intolerantes por falta da enzima. Tá. E é o que a gente chama de intolerância à lactose secundária ou transitória por conta de outras doenças do aparelho digestivo. Então, eu vou citar o exemplo de uma doença chamada doença celíaca, né? Onde o paciente ele apresenta uma intolerância aos derivados do glúten. Então, ele não consegue absorver esse alimento e, por conta disso, vai ocorrer uma atrofia da mucosa intestinal. Então, a mucosa intestinal, ela é grossa e ela tem muitas vilosidades, que é a área de absorção do alimento. Então, na doença celíaca, ocorre uma diminuição, uma atrofia. Então, a mucosa do intestino fica muito pequenininha e ela não consegue absorver muitos alimentos, inclusive a lactose. Entendi. Se ele fizer um teste de intolerância à lactose nesta fase, vai dar. Mas a partir do momento que ele retira o glúten da dieta, essa mucosa volta a ficar normal e ele volta a absorver a lactose. Daí porque é transitória. Exatamente. Eu quero falar muito com você sobre a alergia à proteína do leite, mas eu só quero completar essa parte da lactose dizendo o seguinte: o mercado para produtos sem lactose, tá bom? Então, muito hoje. Hoje muito. Mas antigamente era bem mais difícil. Hoje a gente tem muitos produtos sem lactose. Queijos, mussarela sem lactose, não comer, né? Leite sem lactose. Então você pode optar em usar esses produtos, né? E você tem a enzima também para você tomar quando você tiver em situações que você, né, quer comer um chocolate que tem lactose, você pode colocar para dentro. Big pizza de mussarela, que para mim é a melhor de todas, né? Agora, tem mais uma coisinha sobre a lactose. Por exemplo, eu ouvi dizer que salame tem leite. Como é que a gente pode fugir ou detectar na verdade, ou saber que produtos tem a gente não sabe? Eu brinco com meus pacientes assim, dá pra ficar píssico e ler tudo? Não.
Mas nem todo salame tem, mas tem alguns que tem. Então você passa a ler, mas eu brinco assim, falo assim, você sentiu mal? Então tinha, então procura uma outra marca. Pronto, acabou. Porque é uma coisa que é difícil, né? Você imaginar. O biscoito polvilho tem leite. A gente não imagina muito isso. Você acha que, né? Tem leite e tem ovo. Olha tem leite só. e tem ovo, é uma coisa interessante. Né? Não, eu vi no Viver Bem, teve um programa todo na TV Globo sobre essa intolerância, e um senhorzinho foi entrevistado e falou, eu fico 50 minutos só lendo o pacote. Pois é, mas eu acho que isso passa um pouco. Eu falo, seja mais livre, tenha sua enzima na bolsa e seja feliz. Pode né? crer. Olha, nós vamos chegar logo ao final, voa o tempo aqui, mas me fala, a diferença de intolerância e alergia à proteína do leite. Tá, então não tem a ver. Não, são duas coisas diferentes, né? A intolerância à lactose, você tem deficiência da enzima e você tem sintomas intestinais. Como você explicou Exatamente, até agora. e você pode repor essa enzima. Tá. Na alergia à proteína do leite de vaca, é uma doença alérgica, é um distúrbio imunológico. Então, você faz reações contra esses alérgenos contidos na proteína do leite de vaca e você acaba tendo manifestações fora do intestino. Então, você tem manifestações de pele, tipo urticariformes. Tem alguns pacientes que fazem doença pulmonar e fazem bronquite por conta falta de ar. da alergia. Exatamente, com crises de falta de ar. Então, para as pessoas que têm alergia, eles realmente têm que ser retirado todo o derivado de leite. Nossa, bem mais sério. É muito diferente, né? São coisas muito diferentes, Agora, não se pode chamar nenhum nem outro de doença, né? Na verdade, sim. Alergia alimentar. Alergia, sim. É uma doença. E a intolerância à lactose, na verdade, não deixa de ser um distúrbio porque você vai perdendo a capacidade de produzir uma enzima. E você, né, acho que é doença porque você tem uma deficiência de uma enzima e você tem sintoma. A gente pode chamar de doença, mas é uma doença benigna. Maravilhosa. Eu que acho não que traz deve grandes até emagrecer um pouquinho. Quer dizer, de repente é o mal que veio pra bem. Os pacientes que têm perda de peso, eles geralmente são os pacientes diarreicos, né? Então, eu tive um caso de uma paciente que perdeu 13 quilos. E ela, por isso, foi procurar. E era uma intolerância. Hoje ela ganhou de volta. Ela falou que ela não queria ganhar os 13. Se ela ganhar só 8, já estava bom. Já estaria e ela tá feliz da vida. Então, nem todo mundo perde peso. Porque algumas pessoas também imaginam que a intolerância à lactose só faz diarreia e perda de peso. E não é verdade. Alguns pacientes têm até o intestino preso, que a gente chama de obstipação intestinal. E outros pacientes só têm esses sintomas de gases, distensão abdominal, desconforto, mal-estar, má digestão. Realmente é um distúrbio que a gente vai rezar para quem tiver, orar para voltar ao normal, passar é verdade. O intestino passa a produzir. É verdade, mas é tão comum. Se a gente comparar a alergia alimentar, tem um trabalho que mostra, há dados estatísticos do Brasil, de uma pesquisa, 2,2% mais ou menos é a prevalência de alergia alimentar e 44% de intolerância à lactose. Nossa. Ainda bem, né? Porque se fosse o contrário, seria um sofrimento muito grande, né? Elze, eu quero só mais uma coisinha. A palavra que norteia a sua vida, Amor. Linda. Sabe que eu fiquei na dúvida se seria amor ou alegria, porque você é tão alegre, tão mas agora eu vou fazer, expansiva. pode confessar? Pode. Veio a alegria e amor junto, mas o amor ele é mais forte, porque eu acho que eu sou alegre porque eu faço tudo com muito amor. É verdade, né? Eu também. Esse é um grande segredo do sucesso, né, querida? Que você tenha cada vez mais. Muito obrigada. Cada vez mais, minha querida, viu? Nós Obrigada. Beijo. Beijo no teu coração. JB, para você e para todos que ficaram conosco vendo essa entrevista brilhante de Elze Oliveira, um beijo no coração e até o próximo programa.